primeira questão que se coloca é quais são os tamanhos de sensor que há no mercado. Nós temos câmaras digitais com sensores que vão do médio formato até ao micro 4/3 e até tamanhos menores. Mas vamos focar-nos naqueles dois que levantam mais questões, que são nomeadamente o full frame e são o APS-C. Podem ver aqui desse lado quais são as dimensões reais do tamanho do sensor em milímetros. Outra questão que as pessoas baralham um pouco tem a ver com não o tamanho do sensor, mas com o número de megapixels que uma câmera tem. E não nos vamos baralhar. Uma coisa é a área de sensor e outra coisa é o número de pixels que nós vamos encontrar no interior desta área. Pois nós podemos ter uma câmera APS-C com mais megapixels do que uma câmera full frame. Ao olharmos para esses dois tamanhos, nós podemos fazer ali uma regra de 3 simples e perceber duas coisas. Uma é que ambos têm uma proporção de sensor semelhante, de 3:2, portanto 3 na horizontal por 2 na vertical. E qualquer outro tamanho que nós saquemos da nossa câmera vai significar um recorte do sensor para adaptá-lo a esse tamanho. Portanto, quando mudam na vossa câmera as proporções da fotografia que estão a tirar uma foto com menos área do sensor, logo com menos megapixels. A segunda conta que nós podemos fazer permite-nos perceber que há uma proporção entre um tamanho de sensor e outro, que é de 1,5. Isto é o que nós chamamos a magnificação que um sensor pode ter em relação ao outro. O que é que isto significa? Que se eu utilizar uma mesma objetiva com uma mesma distância focal, nós vamos ter num sensor um zoom de 1,5 vezes. Portanto, se nós tirarmos com esta mesma lente uma fotografia em APS-C, nós não vamos conseguir ter a mesma área que nós vemos no full frame. Mas agora vamos às vantagens do APS-C. Ao ser um sensor com uma área menor, isto vai significar que as objetivas obviamente vão ter uma construção menos complexa, elas vão ser mais leves, elas vão ser mais portáteis e obviamente vão ser mais baratas. Existem no mercado várias marcas que produzem câmaras com os dois tamanhos de sensor. Algumas delas, como é o caso da Sony, produziram um encaixe, um mount de objetivas único. Isto significa que nós podemos utilizar objetivas full frame e APS-C tanto em câmaras full frame como em câmaras APS-C. O que é que isto vai significar em termos práticos? Se nós utilizarmos uma objetiva full frame numa câmara APS-C, aquele número de magnificação que nós vimos vai se aplicar. Portanto, se a objetiva tinha uma cobertura de uma determinada área, ela vai fazer um zoom de 1.5 e vai ter uma cobertura menor. Podemos ver aqui do lado um exemplo utilizando a mesma objetiva full frame com duas câmaras com sensores full frame e APS-C. Como podemos ver no full frame, nós temos mais área de imagem. Se nós cortarmos essa imagem à escala da imagem APS-C, nós vamos obter duas imagens equivalentes. Inclusive vão ter exatamente o mesmo desfoque. Já ao contrário, quando utilizamos uma lente APS-C num sensor ou numa câmera com um sensor full frame, nós vamos ter aqui uma situação que é a objetiva não consegue cobrir toda a área do sensor. Isto se vai traduzir em dois possíveis resultados. Temos uma vinhetagem, aquela sombra à volta da imagem, ou em algumas câmaras é possível adaptar o sensor de full frame para APS-C e ele automaticamente vai cropar a área do sensor que tira a fotografia. Mas agora vamos às vantagens do full frame. O full frame, ao ter uma área maior de sensor, vai ter obviamente um pixel maior e esse pixel vai ser mais sensível à luz que recebe. E isto vai trazer-nos logo três vantagens óbvias. Uma tem a ver obviamente com o ruído. Ao ser maior o pixel, ele é mais sensível à luz, portanto esta câmera consegue obter melhores resultados com pouca luz. Em termos de Dynamic Range, ela vai ser também mais sensível, o que vai significar que entre os brancos e os negros nós vamos ter uma gama muito maior de cinzentos, tornando as imagens mais suaves. E por fim, em termos de cores, ele vai ser mais preciso e vai dar-nos uma maior paleta de cores do que um sensor com um pixel menor. Mas agora vamos ao bokeh. Em primeiro lugar, vamos desmistificar uma coisa. Com a mesma objetiva, com a mesma abertura, com a mesma distância focal, nós vamos obter uma imagem semelhante em termos de bokeh e em termos de deformação. O único que vai variar é que essa fotografia obtida em full frame vai ter uma área de cobertura à volta que o APS-C não tem. Quando nós estamos a trabalhar com objetivas APS-C e com objetivas full frame, se nós quisermos fazer a conversão, nós vamos ter que usar o tal rácio de magnificação, o que significa que uma objetiva de 50 mm em full frame
terá o equivalente à cobertura de uma objetiva a rondar os 35 mm no APS-C. Relativamente às aberturas, aqui sim vamos encontrar uma variação. Não vamos obter a mesma profundidade de campo com a mesma abertura, isto é, numa foto em full frame com um f1.4 não vou obter a mesma profundidade de campo com a mesma abertura 1.4 no outro sensor. Mas não se enganem, eu não quis aqui dizer que o full frame é melhor que o APS-C. Isto vai depender de muitas variáveis que podem ter a ver com o momento em que vocês estão na fotografia. Se estiverem a começar, aconselho o APS-C porque consegue um equipamento que é mais barato do que o equipamento correspondente em full frame. Se vocês estão a trabalhar mais em street photography, provavelmente o equipamento ao ser mais leve, mais pequeno, quem diz street photography também diz fotografia de viagens, vão obter aqui um equipamento que tem menores dimensões, vai passar mais desapercebido, ou vão conseguir levar mais equipamento e menos peso na vossa mochila. Contudo, se fizerem festivais, se fizerem muito trabalho noturno, se trabalharem muito com publicidade ou com retrato, onde queiram tirar o máximo partido da qualidade, da cor, do dynamic range e precisem trabalhar em pouca luz, aconselho vivamente a trabalharem com full frame. Eu em particular vou ter no meu estúdio os dois sistemas. Vou ter um sistema a ser utilizado para determinadas áreas do serviço que nós desempenhamos. Noutras áreas eu vou ter outro equipamento, mas posso dizer que sim, que na área principal, que é a área de fotografia, principalmente em trabalhos em exterior, eu vou sentir grandes vantagens em utilizar o full frame em relação ao equipamento que eu utilizava antes. Para pessoas que trabalhem muito com sistemas de luz controlada, flash studio, ou que fotografem ao meio-dia com uma muito boa luz, às vezes é imperceptível a diferença entre uma fotografia em full frame e uma fotografia em APS-C. Contudo, vamos obter sempre uma fotografia mais fiel em full frame, mas tudo isto obviamente vai depender de qual é a vossa capacidade de investimento e o que é que querem rentabilizar e retirar da fotografia. Até uma próxima, boas fotografias!